Olá, galera linda do perfil Prof. Day Top News e Education. Tudo bem? Já estamos na aula 13 de Literatura Brasileira e hoje vamos falar sobre conceitos e funções da literatura. Nesta aula, vamos aprofundar nossa compreensão sobre o que é literatura e quais são suas principais funções. A literatura, sendo uma forma de linguagem, tem a capacidade de transmitir os pensamentos e sentimentos do ser humano através dos tempos, além de interagir com o homem contemporâneo, levando-o a refletir sobre seu próprio tempo e a transformá-lo. O que é literatura? Sendo a literatura uma forma de linguagem, ela não só é capaz de transmitir o que pensa e o que sente o homem de diferentes épocas, como também de interagir com o homem contemporâneo, levando-o a refletir sobre seu próprio tempo e a transformá-lo. Conceitos e funções da literatura. Cada tipo de arte faz uso de certos materiais. A pintura trabalha com tinta, cores e formas. A música utiliza os sons, a dança, os movimentos. A arquitetura e a escultura fazem uso de formas e volumes. E a literatura? Que material utiliza? De uma forma simplificada, pode-se dizer que literatura é a arte da palavra. Carlos Drummond de Andrade diz, em um de seus poemas, penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Como qualquer arte, a literatura exige da parte do escritor técnicas, conhecimentos, sensibilidade e paciência. Esse trabalho às vezes se assemelha a uma luta, às vezes a um vício. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entretanto, lutamos mal rompe amanhã. Palavra, palavra, digo exasperado. Se me desafias, aceito o combate. Carlos Drummond de Andrade. Discussão em Sala 1. A arte da palavra. Como a literatura utiliza a palavra para criar significados e expressar emoções? 2. Funções da literatura. Discussão sobre as funções da literatura na sociedade, como meio de reflexão, crítica e transformação social. 3. Papel do escritor. Quais são as exigências e desafios enfrentados pelo escritor na criação literária? Prepare-se para explorar como a literatura se distingue de outras formas de arte e como ela desempenha um papel crucial na expressão e transformação dos sentimentos humanos através dos tempos. Discussão em sala. Respostas. 1. A arte da palavra. A literatura utiliza a palavra como seu material principal para criar significados e expressar emoções. Diferente de outras artes que empregam materiais tangíveis como tinta, sons, movimentos ou formas, a literatura trabalha com a linguagem. As palavras têm o poder de evocar imagens, sentimentos e pensamentos complexos. Elas são moldadas pelo escritor para transmitir mensagens, contar histórias, provocar reflexões e, muitas vezes, desafiar percepções. Através da escolha cuidadosa de palavras, da construção de frases e do uso de figuras de linguagem, a literatura pode explorar a profundidade da experiência humana, conectando leitores de diferentes épocas e culturas. 2. Funções da literatura. A literatura desempenha várias funções na sociedade. Reflexão. Através das histórias e poesias, a literatura incentiva os leitores a refletirem sobre suas próprias vidas, suas sociedades e o mundo ao seu redor. Crítica social. Muitos autores utilizam a literatura para criticar as injustiças sociais, políticas e econômicas. Obras literárias podem questionar normas sociais, desafiar a autoridade e promover mudanças sociais. Transformação social. A literatura tem o poder de influenciar a opinião pública e inspirar ações. Ao expor realidades difíceis e propor novas visões, ela pode ser um catalisador para a transformação social. Entretenimento. Além de suas funções críticas e reflexivas, a literatura também serve como uma forma de entretenimento, proporcionando prazer e escapismo ao leitor. 3. Papel do escritor. O escritor enfrenta várias exigências e desafios na criação literária. Técnicas e conhecimentos, o domínio da linguagem, a habilidade de construir narrativas envolventes e o uso eficaz de figuras de linguagem são essenciais para a criação literária. Sensibilidade. O escritor precisa de uma sensibilidade aguçada para captar as nuances das emoções e experiências humanas e traduzi-las em palavras. Paciência e persistência.
A escrita é um processo que exige tempo, revisões e dedicação. Muitas vezes, é um trabalho solitário e meticuloso que demanda paciência e persistência. Luta criativa. Como mencionado por Carlos Drummond de Andrade, o ato de escrever pode ser uma luta constante com as palavras. O escritor deve enfrentar bloqueios criativos, dúvidas e a busca incessante pela expressão perfeita. Compromisso com a verdade. Muitos escritores sentem um dever de abordar temas importantes e falar verdades, mesmo quando isso pode ser desconfortável ou controverso. Através dessas funções e desafios, a literatura continua a ser uma forma vital de arte que enriquece a vida humana e promove a compreensão e a empatia. Literatura e comunicação. Sendo a literatura a arte da palavra e a palavra a unidade básica da língua, podemos dizer que a literatura, assim como a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação e de interação social, e por isso cumpre também o papel social de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Apesar de estar vinculada a uma língua que lhe serve de suporte, a literatura não está presa a ela. Pelo contrário, a literatura faz uso livre da língua, chegando às vezes até a subverter algumas de suas regras e o sentido comum de algumas palavras. A literatura e sua plurissignificação. O poeta moderno norte-americano Ezra Pound define literatura deste modo: literatura é linguagem carregada de significado. Grande literatura é simplesmente linguagem carregada de significado até o máximo grau possível. Observe os sentidos que envolvem a palavra flor nestes versos de Carlos Drummond de Andrade. Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no ar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. A flor e a náusea. Reunião. 10. Ed. Rio de Janeiro. J. Olímpio, 1980. Os versos de Drummond, se lidos em seu sentido puramente denotativo, seriam ilógicos e perderiam muito de seu significado. A palavra flor, empregada conotativamente, é responsável pela multiplicidade de sentidos do texto. O que ela representa? Como pode uma flor furar o asfalto? Porque, segundo o texto, ela ilude a polícia. Sabendo-se que o poema foi publicado em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial e durante a ditadura de Vargas no Brasil, seria um elemento que transgride a ordem estabelecida? Seria a flor a metáfora da própria poesia, a poesia de resistência política, ou a metáfora de uma revolução? Esses versos de Drummond são um claro exemplo de como a literatura, mesmo tratando da realidade, faz uso de uma linguagem plurissignificativa. Literatura e sociedade. Como todo tipo de arte, a literatura está vinculada à sociedade em que se origina. Não há artistas completamente indiferentes à realidade, pois, de alguma forma, todos participam dos problemas vividos pela sociedade, apesar das diferenças de interesse e de classe social. Comentários interessantes. 1. Literatura como comunicação e interação social. A literatura desempenha um papel vital na comunicação e na interação social, utilizando a língua como ferramenta principal. Além de transmitir conhecimentos e culturas, a literatura serve como um meio para as pessoas compartilharem experiências e reflexões. Ao subverter regras linguísticas, a literatura cria novas formas de expressão, enriquecendo a língua e ampliando as possibilidades de comunicação. 2. Plurissignificação na literatura. A literatura é caracterizada por sua capacidade de carregar múltiplos significados, indo além do sentido literal das palavras. A análise do poema A Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade, ilustra como uma palavra simples como flor
pode ser carregada de significados simbólicos e conotativos. A flor que fura o asfalto pode simbolizar resistência, esperança ou até a subversão da ordem estabelecida, refletindo o contexto histórico de sua publicação. 3. Conexão com o contexto histórico. A literatura não é criada em um vácuo. Ela reflete e responde ao contexto histórico e social de seu tempo. O poema de Drummond, publicado durante a Segunda Guerra Mundial e a ditadura de Vargas, pode ser interpretado como uma crítica à repressão política e uma afirmação da resistência através da poesia. Essa camada de interpretação adiciona profundidade ao texto e destaca a importância do contexto para a compreensão completa da obra literária. 4. Literatura e sociedade. A ligação entre literatura e sociedade é indissociável. Os escritores são influenciados por seu ambiente social e, por sua vez, suas obras influenciam a sociedade. A literatura pode servir como um espelho que reflete as questões sociais, culturais e políticas de seu tempo, bem como um agente de mudança que desafia o status quo e inspira novas formas de pensar. Através desses pontos, vemos como a literatura não só comunica ideias e sentimentos, mas também engaja profundamente com o mundo ao seu redor, oferecendo múltiplas camadas de significado e contribuindo para o diálogo social e cultural. Partindo das experiências pessoais e sociais, o artista recria ou transcria a realidade, dando origem a uma supra-realidade ou a uma realidade ficcional. Por meio dessa supra-realidade, ele consegue transmitir seus sentimentos e ideias ao mundo real, de onde tudo se origina. A reação do público à obra também pode modificar as atitudes futuras do artista. Assim, a obra literária é um objeto vivo, resultado das relações dinâmicas entre escritor, público e sociedade. E como outras obras de arte, ela não só nasce vinculada a certa realidade, mas também pode interferir nessa realidade, auxiliando no processo de transformação social. Por vezes, a literatura assume formas de denúncia social, de crítica à realidade circundante. Dizemos, então, que se trata de uma literatura engajada, que serve a uma causa político-ideológica ou a uma luta social. Observe como Drummond captou o clima de medo que existiu durante a Segunda Guerra Mundial. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. A literatura, essa mágica capacidade de transformar a realidade numa viagem tão real quanto um sonho. Imagine só, você está lá, num dia chuvoso, preso no trânsito, e de repente, através das palavras de um poeta, você é transportado para uma supra-realidade. Um mundo onde flores furam o asfalto e o medo vira protagonista de um congresso internacional. Só mesmo Drummond para nos fazer cantar o medo, nosso companheiro fiel, que nos persegue desde os sertões até o caos urbano. É quase como se estivéssemos vivendo numa série de suspense, onde o medo é o personagem principal que não desgruda da gente nem por um minuto. E o que dizer dessa capacidade da literatura de ser um objeto vivo? É como se cada livro tivesse um coração batendo, pulsando nas prateleiras, esperando para interagir com você, leitor, mudar sua perspectiva e, quem sabe, transformar o mundo um pouquinho. Não é incrível pensar que um simples livro pode fazer mais barulho que o trânsito na hora do rush? Então, da próxima vez que você pegar um livro, lembre-se, você não está só lendo, você está entrando num portal, se envolvendo num diálogo entre o autor, o mundo e você mesmo. E quem sabe, no fim dessa jornada literária, você saia um pouquinho diferente, mais sábio, mais esperançoso ou simplesmente mais apaixonado pela arte das palavras. Afinal, é na leitura que encontramos a coragem para furar o asfalto da vida cotidiana e deixar florescer a imaginação. Como a experiência de assistir uma série de TV se compara à de ler um livro em termos de imersão e impacto emocional?
Sim, essa sensação de imersão e o vazio que sentimos quando uma série acaba está profundamente relacionada com a experiência literária. Tanto a literatura quanto as séries de TV ou filmes têm o poder de criar mundos que nos envolvem completamente. Esse fenômeno acontece devido a vários fatores comuns entre a literatura e as produções audiovisuais. Tanto a literatura quanto as séries nos envolvem em suas narrativas, criando mundos complexos e personagens com os quais nos identificamos. Ao acompanhar a jornada desses personagens, nos sentimos parte de suas histórias, vivenciando suas emoções, desafios e triunfos. Assim como nos livros, as séries oferecem um desenvolvimento profundo dos personagens ao longo do tempo. Esse desenvolvimento nos faz sentir como se conhecêssemos os personagens pessoalmente, criando uma conexão emocional forte. A literatura e as séries são mestres na construção de mundos ricos e detalhados. Quando mergulhamos nesses mundos, nossa imaginação se ativa, permitindo-nos viver dentro dessas histórias, mesmo que temporariamente. Ao nos envolvermos com as histórias, desenvolvemos empatia pelos personagens e suas situações. Essas histórias nos fazem refletir sobre nossas próprias vidas e experiências, criando um impacto duradouro em nossos pensamentos e sentimentos. Quando terminamos um livro ou uma série, sentimos um vazio porque nos despedimos de um mundo e de personagens com os quais passamos muito tempo. Essa sensação de perda é um testemunho da profundidade do nosso envolvimento e da eficácia da narrativa em nos transportar para outra realidade. Muitas séries são baseadas em obras literárias, o que reforça a conexão entre esses dois meios. A adaptação de livros para a tela permite que a magia da literatura alcance um público mais amplo e diversificado, mantendo a essência das histórias originais. Em resumo, a literatura e as séries de TV compartilham a capacidade de criar experiências imersivas que nos transportam para novos mundos, nos fazem sentir emoções profundas e deixam um impacto duradouro em nossas vidas. Esse poder de narrativa é o que nos mantém cativados e ansiosos por mais histórias, seja nas páginas de um livro ou na tela da TV. Análise da obra Enterro na Rede, de Cândido Portinari. Contexto do autor. Cândido Portinari foi um dos maiores pintores brasileiros do século XX, conhecido por suas obras que retratam a realidade social e econômica do Brasil. Portinari nasceu em Brodowski, São Paulo, em 1903 e desde cedo demonstrou talento para a arte. Sua obra é marcada por uma profunda sensibilidade às questões sociais, especialmente a pobreza, a seca e a miséria que afligiam o povo brasileiro. Análise da obra. Enterro na Rede é uma das obras mais emblemáticas de Portinari, refletindo sua preocupação com as condições de vida das populações mais vulneráveis do Brasil. A imagem mostra um enterro incomum, onde o corpo está envolto em uma rede, uma prática que era comum em regiões de extrema pobreza, onde não havia recursos para um caixão. Elementos visuais. 1. Cores e texturas. Portinari usa uma paleta de cores terrosas e escuras que transmitem um sentimento de desolação e tristeza. As texturas rugosas e os traços fortes destacam a dureza da vida no sertão. 2. Figuras humanas. As figuras são representadas de maneira robusta e angular, reforçando a sensação de sofrimento e resistência. As expressões faciais e posturas dos personagens transmitem um profundo pesar e resignação. 3. Composição. A composição da obra é dinâmica, com linhas diagonais que guiam o olhar do espectador através da cena. A centralidade do corpo na rede chama a atenção imediata, enquanto os personagens ao redor adicionam contexto e emoção à narrativa visual. Significado e impacto. A obra denuncia a realidade de seca e miséria no sertão nordestino, ressaltando a precariedade das condições de vida e a dignidade das pessoas que enfrentam essas adversidades. Portinari consegue capturar a essência da luta e da sobrevivência em meio a uma paisagem inóspita. A imagem é um grito silencioso contra a injustiça social, evocando empatia e reflexão no espectador.
Comparação com outras obras. Portinari frequentemente abordou temas similares em suas obras, como em Retirantes e Os Imigrantes. Em todas elas, ele utiliza sua arte para dar voz aos oprimidos e marginalizados, transformando a pintura em uma ferramenta de crítica social e política. Comentário final. Enterro na Rede é uma poderosa ilustração da capacidade de Portinari de combinar técnica artística com um profundo senso de responsabilidade social. Sua obra não apenas retrata a realidade, mas também a denuncia, convidando o espectador a refletir sobre as condições de vida e a injustiça social. Através de sua arte, Portinari permanece uma voz relevante e necessária na luta por um mundo mais justo e humano. Até a próxima aula, pessoa estudiosa. Beijo do Prof. Day Top News e Education.